Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente, como vocês estão? Hoje eu queria falar de um tema que eu considero muito interessante, necessário, importante para se pensar a vida, a sociedade e, no nosso caso aqui desse podcast, as relações pessoais. Porque, como eu sempre falo, né, não monogamia não é só sobre número de parcerias, nem é esse o foco quando eu trago o assunto. E um tema que ele atravessa todas as pessoas, atravessa os espaços, atravessa a lei, atravessa a economia, a educação, a configuração social que a gente tem, é a família. Quem não tem problemas com isso que a gente chama de família? Quem não tem problemas com isso que a gente está considerando a estrutura tão importante da sociedade, que é a família, né? E eu já adianto, a ideia hoje não é trazer conceitos e teorizações profundas sobre o que é família. Mas eu acho que é importante também a gente fazer um apanhado bem rápido, bem geral e bem assim abrangente do que é essa ideia de família, para depois eu entrar no tópico que eu realmente quero entrar aqui, que é o fato de que em alguns momentos da nossa vida, se a gente quiser mesmo ter uma saúde mental, se a gente quiser mesmo preservar a nossa dignidade enquanto pessoas, se a gente quiser olhar para nossas relações de um jeito que elas sejam descolonizadas, eu falo, nós vamos precisar desistir da nossa família. Desistir mesmo da família. A família não é um lugar essencial, no sentido de que não é um lugar natural, não é um lugar onde nasce a noção de ser humano. Só que ele foi construído nesse ponto. A gente acredita de tal modo na ideia de família que a gente acaba não raramente produzindo esse lugar de que a família é o mais importante bem que a gente tem na vida. Mas será que é mesmo? Será que família realmente é tudo isso? É esse núcleo duro que a gente precisa realmente manter a qualquer custo? Será que o que a gente está chamando de família também não nos mata, não nos aperta, não sufoca e a gente precisa, em algum momento, desistir disso? Vamos pensar a respeito? Mas antes, eu quero ler aqui com vocês um pedaço de um texto que eu escrevi no meu blog lá em 2019, chamado Machismo, não alimente o monstrinho. E nesse trecho, nesse texto, tem um trecho lá onde eu coloco o seguinte tópico: pergunte a história. E aí eu vou discorrendo bem brevemente, assim, bem assim, de modo mais andriônico, abrangente, profundo, mas sem necessariamente colocar a teoria como a base da coisa. E vou pensando a ideia de como que a gente chegou nesse lugar que a gente chama de família. E aí eu quero ler para vocês isso e depois disso, sim, aí a gente começa a nossa discussão sobre o papel da família na nossa constituição subjetiva também. E quando a gente fala de família também, a gente também está falando de monogamia, né? Necessariamente, a gente precisa falar de monogamia. E aí eu vou ler um trechinho aqui, antes de ler o meu texto, de uma coisa que Engels falava ali na sua obra, que é muito conhecida no campo que estuda a família, que é A Origem da Família e da Propriedade Privada e do Estado, que foi publicada lá em 1884, é considerado, né, uma marca da teoria social e política europeia, e é a partir desse livro que outras pessoas vão fazer elaborações sobre casamento, tipos de casamento, progressão do casamento e mudanças do cenário político histórico. E Engels vai falar uma coisa que eu acho bem interessante para a gente já começar criando problematizações a respeito. Principalmente quando ele diz ali: a monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos, as de um homem, e do desejo de transmitir essas riquezas por herança
aos filhos deste homem, excluídos os filhos de qualquer outro. Para isso, era necessária a monogamia da mulher, mas não a do homem. Tanto assim que a monogamia daquela época não constituiu o menor empecilho à poligamia, que era oculta e descarada nesses pontos. E no fundo, Hegel está falando homem, 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 porque de fato é uma questão patriarcal, é o homem cisgênero atuando quanto esse homem detentor do poder patriarcal, e a gente sabe que não é qualquer homem, é o homem cisgênero, branco, supostamente hétero, sobretudo burguês. A família é uma invenção burguesa. Isso é importante a gente ter em mente. E a monogamia ela é imposta enquanto regime para as mulheres, para as pessoas que não são homens, para quem não está dentro da dominação de poder. Adriana Ventura até tem um livro que a frase do título já é uma própria reflexão, né? Que a monogamia só existe na cabeça da mulher apaixonada. E aqui eu quero pensar com vocês sobre a monogamia, sobre a não monogamia, sobre família, mas eu não vou entrar tanto a fundo no sentido da família enquanto algo da monogamia, tá? Faço esses apontamentos porque eu acho que eles são necessários, mas eu quero falar do quanto a família produz neurose, sofrimentos e produz dor no corpo e na mente. Não estão separados, né? Mas produz muita dor e sofrimento, e o que movimenta isso é a culpa, é o ressentimento, principalmente a culpa cristã, é o ressentimento de que a gente tem que dar conta da família, que quem não tem família é uma pessoa falida. E aqui a gente vai conversar sobre. Mas enquanto isso, deixa eu ler para vocês aqui esse trecho de médio a grande que eu escrevi, e depois a gente conversa um pouco mais. Viajando um pouco na história, algumas coisas supostamente parecem fazer sentido. Por exemplo, bem nos primórdios da humanidade, quando se iniciava uma vida séssil, ou seja, uma vida mais parada num certo campo, território, o ser humano percebeu-se protegendo espaços de terras cultiváveis ou qualquer propriedade ancestral. Foi então que ele notou que precisava legitimar, de alguma maneira, aquilo que possuía para que não perdesse na mão dos adversários. Além disso, para garantir o direito permanente à propriedade, seria necessário que houvessem sucessores de confiança, já que humanos são mortais e substituíveis. A saída mais segura, entre aspas, ou menos arriscada, seria possuir pessoas herdeiras, geradas a partir de união de gametas, e é aqui que a viagem se torna curiosa. A necessidade de haver sucessores trouxe consigo a exigência, existir alguém que cuidasse dessas pessoas herdeiras, e isso desencadeou uma rede de manutenção hierárquica do poder de um corpo sobre o outro, como parte de uma propriedade. Dessa vez, um poder do tipo biosocial. Logo, numa sociedade formada por grupamentos humanos, vence aquele que tem mais condição de defender suas propriedades e mantê-las vivas, além de ser capaz de deixar mais descendentes férteis que garantirão a proteção nas gerações seguintes. E atualmente esses descendentes são chamados de prole, progenie ou simplesmente de filhos. Na ausência de uma legitimidade inata, seres dotados de ganância e carentes de empatia geralmente optam pela violência, por razões diversas e constantemente debatidas entre antropólogos, historiadores e sociólogos. Os humanos, intitulados homens, foram a cada geração dedicando-se à caça de alimento, à defesa do grupo, ao passo que aqueles que eram chamados de mulheres, e aqui falamos de cisgeneridade também, ficavam cada vez mais relegadas às propriedades, responsabilizadas sobretudo pelo cuidado parental e pelos afazeres domésticos. Nesse momento, ainda incerto na história, porém não muito distante da grande revolução agrícola há cerca de 12 mil anos, parecem ter surgido as bases iniciais do que seria supostamente família. É justamente nesse contexto que foram instituídas práticas abusivas e altamente punitivas, com o objetivo de obrigar as então mulheres a permanecerem em suas habitações, cuidando dessas pessoas herdeiras e do lar, e isso certamente que só teria acontecido por questão de controle social impostos violentamente, já que não há uma razão biológica que impedisse esse grupo que chamamos de mulheres de atuarem na caça e na proteção do grupo, tal como podiam fazer os tais homens. E é nesse contexto
que não é difícil perceber que a verdadeira função da família não era como a romantizada no final do século XX e no começo do XXI. Antes, ela servia mais como um mecanismo de defesa e de controle de bens do que como um núcleo de amor e de paz. E nesse assunto tem um historiador francês, que é Philippe Ayres, que ele vai dizer a seguinte coisa: essa família antiga tinha por missão, sentida por todos, a conservação de bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana no mundo em que um homem e ainda mais uma mulher isolados não podiam sobreviver, e ainda nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas. Ela não tinha função afetiva. O sentimento entre os cônjuges, entre os pais e filhos, não era necessário à existência nem ao equilíbrio da família. Se existisse, tanto melhor. E é assim, né? Há quem diga que essa configuração de poder familiar foi parte crucial de um processo evolutivo e que a nossa espécie pôde se manter até os dias de hoje exatamente por existir essa divisão de tarefas pautada no que hoje a gente chama de gênero. Porém, evolutivamente falando, eu considero que essa justificativa não é honesta e tampouco merece ser fortalecida. Se por um lado, essas práticas de dominação do homem sobre a mulher permitiram o suposto progresso do ser humano, a defesa da propriedade privada e a manutenção da prole, como alguns dizem, por outro lado, não era a única opção. Seria mais sincero, embora não justificável, supor que o domínio sobre a mulher garantiria aos homens alguns privilégios, como uma imagem de poder simbolizada pelos venerados e antigos mitos dos heróis, ou até mesmo a questão da propriedade humana, bastante valorizada na época e até hoje. Ao que tudo indica, dada a vantagem sociopolítica do período em questão, os homens preferiram não abrir mão dessa forma de existência e, pelo contrário, foram criando cada vez mais mecanismos de controle sobre aquilo que deveria pertencer ao homem e o que deveria pertencer à mulher. Daí tem um fato importante. Se apenas homens poderiam defender um grupo contra animais selvagens, contra outros humanos invasores, seria imprescindível que nascessem outros homens, os quais assumiriam como sucessores o lugar de posse e de proteção, o que traz uma abertura no entendimento sobre a questão da valorização do filho sobre a filha, tão presente nas narrativas épicas da humanidade e também em culturas do século XXI, como a gente observa nos Estados Unidos, na África, em países do que se chama, entre aspas, de Oriente Médio. Tudo isso serviu e ainda serve de base sólida para o enaltecimento das características masculinas e da consequente desvalorização, se não do desprezo pungente, das características femininas. Muito provavelmente, esse comportamento social de dominação fálica tem ligação direta com a ideia do patriarcado como vemos hoje. De forma nítida, a gente consegue constatar a supervalorização histórica e popular masculina em detrimento da feminina, observada nitidamente a partir de narrativas de forte impacto de penetração social, como no caso do Pentateuco, que é aquele livro escrito supostamente por Moisés, que faz parte das 3 religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo também, em que a mulher ela é sempre submissa ao homem, e também nas quais os filhos homens são privilegiados em relação às filhas, como a gente vê na Bíblia em várias passagens, a passagem que tem do Egito, na época que nasce Jesus, que eles mandam matar os meninos, e assim por diante, tem muitas coisas sobre isso, E não acredite também em tudo que eu estou dizendo, se incomode, questione-se e na dúvida pergunte para a história. A gente não pode ficar só no achismo. Pois bem, minha gente, eu coloquei esse trecho para a gente pensar a seguinte coisa em primeiro ponto, A ideia do que a gente tem de família não é uma ideia natural. As coisas que a gente chama de família não são naturais, elas não simplesmente acontecem, estão por aí dadas e a gente simplesmente foi vivendo uma coisa que é natural do ser humano, tal qual se respirar, ter batimentos do coração.
Não é exatamente assim. A família, ela vem de uma tradição, sobretudo burguesa, essa família que a gente conhece hoje, né, como família tradicional, uma família burguesa construída a partir do capitalismo para manutenção dos recursos financeiros e econômicos. A família, ela tem esse fundamento primordial de agregar poderes, concentrar poderes e distribuir poderes geracionalmente. Passar de geração em geração o poder, seja a partir do nome, a partir do reino, a partir de uma casa, a partir de uma propriedade privada mesmo. E por que eu trago esse contexto para a gente falar de outras coisas quando fala de família? Porque é muito comum a gente se iludir nesse lugar próprio de achar que a família está acima de tudo, de achar que a família ela realmente precisa estar acima de tudo e que a família justifica a nossa própria existência. Quantas pessoas acreditam que quem não tem família, quem não tem pai, quem não tem mãe é uma pessoa inferior? Quantas vezes a gente já escutou na mídia, quantas vezes a gente já ouviu pessoas falando que quem nasce numa família sem um pai ou sem a mãe, quem é criado por avós, quem é criado por qualquer pessoa, tende a ser uma pessoa pior. Quando não, uma pessoa criminosa, uma pessoa prostituta, porque é isso, né? O que não está dentro do núcleo de família tradicional, eles vão nomear como profissões, como modos de lidar com a vida que são inferiorizados, são tornados sujos e vão colocar a prostituição como esse tipo de coisa, a promiscuidade, a vivência de alguém que não tem uma família como pessoas que são inferiores, quando na verdade isso tudo, essas nomeações e essas categorizações e também o significado dado a isso é colocado no lugar de quê? De deslegitimar a dignidade das pessoas. Quem tem uma família, por pior que seja essa família, tende a ser considerado uma pessoa que tem alguma estabilidade. Quando no fundo mesmo, se a gente olhar com cuidado e com calma e atenção, a gente vai perceber o quanto que as famílias são problemáticas, o quanto que as famílias tornam a vida das pessoas um lugar de tortura, de sofrimento e de até mesmo um auto-ódio, de um autodesprezo, um lugar que a gente percebe no núcleo, na vida, na existência, quanto essas famílias adoecem as pessoas. E é importante a gente falar disso quando a gente fala de não monogamia, porque às vezes as pessoas acham também que quando se fala de não monogamia, a gente está falando simplesmente de relação, de pegar pessoas e transar com as pessoas e tudo mais, embora isso está incluído, né? Isso faz parte, mas faz parte de tantas outras coisas que não é o foco sempre. E só para contextualizar rapidamente, não é que o fazer sexual, as relações sexuais não façam parte do pensar não monogâmico, porque se a gente está pensando a não monogamia, também a gente tem que pensar a relação corpo-corpo nas ideias de não monogamia, né? Então não é o mesmo que dizer que sexo não importa nessa elaboração, porque sexo também está relacionado à família, sexo também está relacionado a corpo, afeto, etc. Mas o foco hoje não é esse. O foco é a gente pensar em como que esse espaço familiar produz sobre as pessoas uma certa maneira de interpretação do mundo que vai nos acompanhar, vai carregar coisas na nossa vivência desde muito cedo até um período que ele pode ser até mesmo não terminado. Pode ser que a gente viva a vida inteira e morra sem saber os efeitos da vivência com a família na nossa constituição subjetiva. E quantas pessoas se afundam, quantas pessoas se autodepreciam, se corroem, se desmancham, se destroem na tentativa falida mesmo de querer manter o significado de família, de querer manter o sentido próprio do que é uma família. E qual que é o meu objetivo hoje? É falar para vocês, a família tem que acabar, a destruição da família, blá blá blá. A família tem que acabar. Qual família tem que acabar? Essa família que foi construída como uma base ontológica. O que quer dizer ontológica? Que é colocada como se fosse a parte da construção original e necessária, talvez indispensável, do que é o ser humano. Ontológica no sentido de que, desde o primeiro desenvolvimento do ser humano até o seu desenvolvimento mais complexo, a família tem que ser a base. E isso a gente tem que acabar. A gente não pode, pelo menos na minha perspectiva, construir uma ideia de família que está acima de tudo. Sempre que a gente coloca um conceito, uma experiência, uma noção, um significado acima de tudo, nós estamos simplesmente determinando a vida.
E a vida não é determinista. A gente não consegue determinar o que tem que acontecer para sempre, a menos que, junto disso, a gente também crie mecanismos de controle, de colocar assim uma regulação do corpo, da subjetividade, da sexualidade, do gênero, do desejo, do afeto, nesse campo que está no domínio de algo ou de alguém. Esse algo ou alguém é o Estado, a religião, e a família entra nesse espaço, entra nesse ponto de determinação do sujeito para que esse sujeito esteja sob controle do Estado. A religião serve também de uma ferramenta para controle estatal, e a gente precisa questionar o que é isso que a gente chama de família. Se você não pode escolher desistir de uma coisa, se você não pode escolher sequer essa coisa, como que isso pode ser considerado o seu bem maior? Como que a gente pode se prender a uma família e dizer que ama e se obrigar muitas vezes a construir amor por essa família, desenvolver amor, devoção e tudo mais por essa família, se a gente nem pode escolher deixar de gostar? Essa é a narrativa da família, a narrativa bíblica, a narrativa de vários grupos e graus, de que a família está ali colocada num lugar específico, e esse lugar específico é um lugar intocável, um lugar que você não pode questionar. E se existe algo na sua vida que você não pode questionar, se existe algo na sua vida que você não pode olhar para isso com dúvidas e sequer ter uma questão sobre por que é desse jeito, é porque esse algo controla a sua vida. Aquilo que você não pode questionar, porque se questionar volta contra você, provavelmente é isso que te controla. E a família é colocada nesse lugar. A família é posicionada historicamente nesse lugar de que não pode ser questionado. E aqui entra um outro detalhe que é importante. Como que a gente pensa a ideia de família? Onde que ela vai surgir? Ela vai surgir ali na Europa. A Europa burguesa, na sua ascensão da Europa burguesa, cerca de 3 séculos atrás, até uns 3, 4 séculos atrás, a Europa vai construir essa noção burguesa do que é um ser humano, qual é o tipo de ser humano ideal, o que define um ser humano, e a gente sabe, é um ser humano branco, pautado a partir do masculino, dentro da heterossexualidade, dentro da cisgeneridade, que é a existência só de homens e mulheres, dentro de uma classe social alta e dentro de uma transferência sistemática, histórica e social da propriedade. É sobre posse, é sobre transferência de bens, é sobre capitalismo, é sobre colonização. E essa família, desenhada nestes moldes, para ser uma família branca, por que essa família vai ser a mesma família que vai dar conta de vivências que não são nem brancas, nem heterossexuais, nem cisgêneras, nem ricas? E as famílias que não têm nada a ver com isso, como que elas lidam nesse processo? Algo existe, né? Algo acontece aí para que a gente, ao longo da nossa vida, desenvolva esse desejo tão profundo pela família, essa coisa que a gente defende com unhas e dentes, e o pior, até quando a gente é contra a noção de família, a ideia da culpa, produzida fortemente pelo cristianismo, ela tende a fazer a gente repetir ciclos que mantêm aquela família presente. É uma família que gosta de tensão, de brigas, uma família que gosta de desentendimentos, e até quando alguém tenta sair dessa família, esse alguém tenta sair com muita dificuldade, porque resistir sair da família é sofrer a pressão social, a pressão relacional mais proximal, tipo as pessoas da criação ao longo da vida. É você ter que assumir para o mundo que você quer romper os vínculos com a sua família e receber em troca toda uma pressão de um povo treinado e adestrado sistematicamente por todos os dias das suas vidas a dizer para você que o problema, na verdade, é você. Que o problema é que você não consegue entender a família, você não consegue lidar com a família, você não sabe viver. O problema passa a ser você. E quando isso chega, não raramente a gente tende a acreditar que o problema somos nós. E aqui eu acho que vale muito a pena a gente pensar também o que Frantz Fanon está falando no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas. É um livro que eu trago até bastante aqui, né? Mas principalmente uma parte ali que tem no capítulo 6, que ele vai falar da pessoa preta e a psicopatologia. E eu queria ler para vocês um trecho também de Fanon, para quem tiver a edição da Idúfiba, começa a partir da página 127. E por que eu quero trazer isso? Porque a partir de um olhar da psicanálise, um olhar social também, e sobretudo um olhar racial, Fanon
vai trazer questionamentos de que família é essa na qual a gente se espelha? E qual a consequência desse espelhamento, dessa repetição e desse adestramento que vai docilizar o nosso corpo, vai fazer com que sejamos pessoas dóceis? Qual é o impacto disso quando a gente fala de famílias negras, famílias brancas e famílias não brancas de modo geral, e como que isso se dá na nossa Constituição? Então eu quero ler o que Fanon fala aqui da seguinte forma. As escolas psicanalíticas estudaram as reações neuróticas que nascem em certos meios, em certos setores da civilização. Obedecendo a uma exigência dialética, deveríamos nos perguntar até que ponto as conclusões de Freud ou de Adler podem ser utilizadas em uma tentativa de explicação da visão do homem de cor, que no caso a gente pode entender como da pessoa negra ou da pessoa não branca, né? Nunca se salientará suficientemente que a psicanálise, como se sabe, se propõe a compreender determinados comportamentos no seio de um grupo específico representado pela família. E quando se trata de uma neurose vivida por um adulto, a tarefa do analista é reencontrar na nova estrutura psíquica uma analogia com certos elementos infantis, uma repetição, uma cópia de conflitos surgidos no seio da constelação familiar. Em qualquer dos casos, procura-se considerar a família como um objeto e circunstâncias psíquicas. Todavia, no nosso caso, os fenômenos vão se complicar significativamente. A família na Europa representa uma maneira que tem o mundo de se oferecer à criança. A estrutura familiar e a estrutura nacional mantêm relações estreitas. A militarização e a centralização da autoridade de um país conduzem automaticamente a uma recrudescência da autoridade paterna. Na Europa e em todos os países ditos civilizados ou civilizadores, a família é um pedaço da nação. A criança que deixa o meio familiar reencontra as mesmas leis, os mesmos princípios, os mesmos valores. Uma criança normal, crescida em uma família normal, será um homem normal. Não há desproporção entre a vida familiar e a vida nacional. Inversamente, se se considera uma sociedade fechada, ou seja, protegida do fluxo civilizador, encontramos as mesmas estruturas descritas acima. O padre Trilles, por exemplo, é bastante convincente. Ali sente-se a todo instante a necessidade de catequizar a alma pretinha, mas a descrição que encontramos da cultura, os esquemas culturais, persistências de rito, sobrevivências de mito, não dá a mesma impressão artificial que sentimos quando fala sobre a filosofia Banto. Tanto num caso quanto no outro, há uma projeção no meio social das características do meio familiar. É verdade que filhos de ladrões ou de bandidos, habituados à lei do clã, ficarão surpreendidos ao constatar que o resto do mundo se comporta de modo diferente, mas uma nova educação, excluindo-se naturalmente a perversão ou retardamento, poderá conduzi-las a moralizar a sua visão de mundo, a socializá-la. Percebe-se em todos esses casos que a morbidez se situa no seio familiar. A autoridade do Estado é para o indivíduo a reprodução da autoridade familiar, da qual ele foi modelado desde a infância. O indivíduo assimila as autoridades encontradas posteriormente à autoridade paterna. Ele percebe o presente em termos de passado. Como todos os outros comportamentos humanos, o comportamento diante da autoridade ele é aprendido. E é aprendido no seio de uma família que pode, do ponto de vista psicológico, ser identificada pela sua organização particular, isso é, pela maneira que a autoridade é distribuída e exercida. Ora, e isso é muito importante, constatamos o inverso no caso da pessoa não branca. Uma criança negra, normal, tendo crescido no seio de uma família normal, ficará anormal ao menor contato com o mundo branco. Como talvez essa proposição não esteja compreendida de imediato, avançaremos retrocedendo. Reconhecendo o método do Dr. Brauer, Freud escreveu a seguinte coisa: Em quase todos os casos, constatamos que os sintomas, por assim dizer, eram como que resíduos de experiências emotivas e, por essa razão,
a chamamos mais tarde de traumas psíquicos. Sua característica particular se assimilava à cena traumática que os tinham provocado. Conforme a expressão consagrada, os sintomas eram determinados por cenas das quais eles formavam os resíduos mnésicos, não sendo mais preciso reconhecer neles efeitos arbitrários e enigmáticos da neurose. Contudo, ao contrário do que se poderia esperar, os sintomas nem sempre resultam de um único acontecimento, mas na maior parte dos casos, de múltiplos traumas, frequentemente análogos e recorrentes. Por conseguinte, era preciso reproduzir cronologicamente toda a cadeia de lembranças patogênicas, porém, na ordem inversa, a última em primeiro lugar e a primeira ao final. Impossível penetrar até o primeiro trauma, frequentemente o mais eficaz, se fossem omitidos os traumas intermediários. Não poderia ser mais enfático. Existem vivências determinadas nas origens da neurose, vai dizer Fanon. E Fanon vai dizer assim, mais adiante, Freud acrescenta: é verdade que os doentes afastam esses traumas da consciência e da memória, poupando-se certamente de muitos sofrimentos, mas o desejo recalcado continua a substituir no inconsciente. Ele espreita uma ocasião para se manifestar e logo reaparece, mas sob um disfarce que o torna irreconhecível. Em outras palavras, o pensamento recalcado é substituído na consciência por um outro que lhe serve de substituto, ao qual vem se ligar todas as impressões de mal-estar que se acreditavam afastadas pelo recalque. Essas vivências estão recalcadas no inconsciente. E o que observamos no caso do negro? Pergunta Fanon. A não ser que utilizemos este dado vertiginoso, tanto ele nos desorienta do inconsciente coletivo de Jung, não se pode compreender absolutamente nada. A cada dia, os dramas se sucedem nos países colonizados. Como explicar, por exemplo, que um jovem estudante preto, chegando à Sorbonne, com o objetivo de se graduar em filosofia, antes mesmo de entrar em contato com qualquer organização conflitante que o espera, assuma a identidade defensiva? Em toda sociedade, em toda coletividade, deve existir um canal, uma porta de saída através do qual as energias acumuladas sob forma de agressividade possam ser liberadas. É a isso que tendem os jogos nas instituições para crianças, os psicodramas nas terapias coletivas e, de modo mais geral, as revistas ilustradas para jovens. Cada tipo de sociedade exigindo naturalmente uma forma de catarse determinada. As histórias de Tarzan, dos exploradores dos 12 anos, de Mickey e de todos os jornais ilustrados tendem a um verdadeiro desafogo da agressividade coletiva. São jornais escritos pelos brancos destinados às crianças brancas. Ora, o drama está justamente aí. Nas Antilhas, e podemos pensar que a situação é análoga em outras colônias, os mesmos periódicos ilustrados são devorados pelos jovens nativos, e o lobo, o diabo, o gênio do mal, o selvagem, são sempre representados por um preto ou um índio. E como sempre, a identificação com o vencedor. O menino preto torna-se explorador, aventureiro, missionário que corre o risco de ser comido pelos pretos malvados, tão facilmente quanto o menino branco. Algumas pessoas poderão pretender que isso não é muito importante, porque não refletiram sobre o papel dessas revistas ilustradas, e aqui o que diz Legman. Com pouquíssimas exceções, toda criança americana com 6 anos de idade, em 1938, absorveu até agora, no mínimo, 18.000 cenas de torturas ferozes e violências sanguinárias. Que saiba, os americanos são o único povo moderno, com exceção dos boeres, que varreram totalmente a população autóctone da terra onde se instalaram. Assim, apenas a América podia ter uma consciência nacional a aplacar o forjado mito do Bad Injun, a fim de, em seguida, reintroduzir a figura histórica do Pele Vermelha honorável, defendendo sem sucesso sua terra contra invasores armados com bíblias e fuzis. O castigo que nós merecemos só pode ser desviado se negamos a responsabilidade do crime, projetando a culpa na vítima, promovendo assim, pelo menos a nós próprios, que,
Dando o primeiro e único golpe, agimos simplesmente em legítima defesa. E lá na página 35, o texto vai caminhar para um lugar que acho que é daqui que a gente quer continuar, onde Fanon diz que a família branca é depositária de uma determinada estrutura. A sociedade é verdadeiramente um conjunto das famílias. A família é uma instituição que pressupõe uma instituição mais vasta, o grupo social ou nacional. Os eixos de referência permanecem os mesmos. A família branca é o lugar de preparação e de formação para a vida social. A estrutura familiar é interiorizada no superego e projetada no comportamento político. E é a partir disso, né, daquelas leituras iniciais, dessa leitura de Fanon em relação à família, que eu quero chamar a atenção de que um projeto que não foi feito e não foi desenhado para todos os corpos, ele não vai servir a todos os corpos. Um projeto desenhado para uma burguesia branca não vai servir para quem não é da burguesia branca, e malemar serve para a própria burguesia branca. Malemar funciona para a própria burguesia branca. Só que a branquitude, com todas as suas ferramentas e todas as suas estratégias, pretendem colocar o ideal de família como algo que está acima de tudo. Na própria Bíblia, que o Brasil ainda é um país predominantemente cristão, mas os brasileiros não são cristãos, na verdade. É que eles falam que são cristãos, mas nem vão para a igreja, eles nem fazem nada, eles nem lêem a Bíblia. Mas assim, gente, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa nem frequentar uma igreja para que você esteja sobre o funcionamento do cristianismo. Em todos os lugares que você olha, que você pensa, que você vive, o cristianismo está aí fazendo as coisas acontecerem. A gente teve o bolsonarismo, que não foi o primeiro episódio disso no Brasil, né? Mas a gente teve o bolsonarismo recentemente para mostrar que as coisas ainda estão assim, que foi eleito sobre aquelas frases de que a família está acima de tudo, que Deus está acima de tudo. E ele ganhou a primeira eleição, e nessa segunda eleição com Lula, ele quase ganhou de novo. A metade do corpo eleitoral, ou seja, das pessoas que têm o poder de voto, quase reelegeram uma pessoa que destruiu o nosso país, que teve todos os impactos na pandemia da Covid-19 e todos esses afetamentos para as pessoas. E mesmo fazendo tudo isso, mesmo se mostrando uma pessoa terrorista, uma pessoa transfóbica, transexcludente e tudo mais, mesmo uma pessoa homofóbica, racista e com todas as suas problemáticas, Bolsonaro ainda reúne nele tantos signos do que é uma família, do que é um cidadão do bem, o que é um homem de família, e isso ainda foi suficiente para fazer não só isso, né? Outras características a gente sabe que não dá para reduzir só a isso, mas isso fez parte das coisas que fizeram com que Bolsonaro fosse eleito e quase reeleito. A pessoa mais votada no estado de São Paulo, o vereador mais votado no estado de São Paulo, foi uma pessoa que declarou na sua campanha política 5 itens sobre transfobia. E aqui eu tô falando de Lucas Pavanato, que foi o vereador mais votado nessa última eleição aqui em São Paulo e que se considera a terceira pessoa mais votada do Brasil para vereador, né? E o que esse homem, branco, obviamente, falou na sua campanha eleitoral? Proibir trans no esporte feminino, ou seja, proibir atletas trans de competirem em categorias opostas ao sexo biológico. Isso estou lendo o que está escrito na campanha política da pessoa, distribuída na internet com panfletos, tá? Segundo, combater a ideologia de gênero nas escolas, fiscalizar escolas para proibir materiais com ideologia de gênero, proibir trans no banheiro feminino, proibir utilização de banheiro oposto ao sexo biológico, proibir crianças na parada gay, proteger as crianças de ambiente com sexo explícito. Não existe criança trans. Proibir que hospitais da cidade de São Paulo esterilizem nossas crianças a fim de redesignação sexual. Esse aqui foi o panfleto publicado na internet, lido na internet, e as pessoas votaram nesta pessoa. Ele foi, como eu disse, a pessoa mais votada em São Paulo para o cargo de vereador. O que isso fala de família? O que isso fala da conjuntura que a gente está vivendo? Isso fala de que ainda a produção da família, ela necessariamente passa pelo viés cisgênero, passa pelo viés heteronormativo, onde a gente precisa construir, nessa lógica monogâmica de família, uma narrativa, um discurso, uma performance, uma
elaboração de que família mesmo só é família se ela for uma família monogâmica, se ela for uma família que segue as estruturas religiosas e cristãs, onde diz na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo também, e deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á uma mulher e serão dois em uma só carne. Vocês estão entendendo o que isso significa? Onde que o ideal de família constrói a subjetividade humana? Constrói a subjetividade humana justamente nesse lugar onde a gente aprende que a família ela realmente está acima de tudo que a gente pensa. A família ela está acima de tanta coisa porque ela está acima de nós, do nosso desejo, da nossa experiência. E aí, quando a gente olha uma proposição dessa, que tem todas essas políticas que esse vereador propôs e que mesmo assim foi eleito e foi o mais votado, a gente percebe que o controle da família também é o controle do gênero, também é o controle da sexualidade para o Estado, para a religião, e quantas pessoas que têm na sua família o seu maior lugar de confiança, de esperança, de respeito e de pertencimento se veem ameaçadas pelas famílias e expulsas de suas próprias casas simplesmente porque se assumiram pessoas transexuais, transgênero, pessoas não binárias, pessoas LGBTs, pessoas gays, bissexuais, lésbicas, seja lá o que for também. Pessoas que renunciaram à religião, pessoas que renunciaram a certos costumes de política, são pessoas que são expulsas, né, da sua família, expulsas das suas casas, colocadas num lugar muito absurdo, colocadas no lugar do abjeto, do anormal. Aquilo que Fanon disse, né? Que a criança branca, nascida numa família branca, com a estrutura esperada para ser branca, vai sair da família e vai encontrar no seio da sociedade uma vivência normal. A criança negra, criada numa família normal, do seu tipo, da sua vivência, quando ela entra em contato com a família e com a sociedade de fora, ela se sente anormal. No primeiro contato com o branco. Por quê? Porque é isso que a gente está experimentando. É isso que a família tem como função, acima de tudo. A gente está nesse lugar de posicionar a família como nosso bem supremo. E a família é um centro de produção de neurose. Não é fácil a gente sair desse lugar da família, não é fácil abdicar dessa função da família, só que a gente também nunca vai conseguir deixar para trás essa coisa, essa construção da família, enquanto a gente ficar procurando maneiras de construir e de consertar o trauma que a família faz constantemente sobre nós. O que isso quer dizer? A gente não vai conseguir matar a noção de família que a gente criou se a gente não pensar primeiro que ela não define a nossa existência. A família não define a existência. Ser contra esse projeto adoecedor, esse projeto traumático e violento e muitas vezes assassino da família, é a gente também se posicionar em prol da nossa vida. Por quê? Não pode ser família aquilo que te aflige todos os dias. Não pode ser família aquilo que mingua o seu crescimento, que não apoia o seu crescimento, que te coloca num lugar sempre de rebaixamento. Você não pode nunca dizer nada da sua vida, mesmo que você seja uma pessoa heterossexual, cisgênera, religiosa e tudo, mas você tem uma família problemática, você não pode chegar nessa família e dizer coisas que são boas para você, escolhas que você fez que te fizeram bem, coisas que te realizam enquanto pessoa, e essa família o tempo todo te desmerecendo, não consegue olhar para você com elogio. E às vezes a gente está falando de pessoas que constroem famílias que já vêm desse processo de, como Fanon fala, desse trauma inconsciente, como Freud fala, dessas marcas que ficaram no passado e que por não lembrar delas a gente acha que elas acabaram. Só que são famílias frustradas, famílias desencantadas com a própria vida, que aprenderam a rebaixar o outro para sempre poder estar acima, e são pessoas que constituem famílias e reproduzem essas tecnologias. Quantas pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas que ao longo do seu processo foram desmentidas o tempo todo, foram constituídas como pessoas que não têm valor, que não têm mérito, que não têm capacidade para nada, por conta de uma pressão familiar e social. Pessoas que não queriam, às vezes, ter uma família, não queriam ter uma família no caso tradicional, não queriam se casar nem ter filhos, mas por pressão social, por
por imposição social ou por impotência própria, constituíram essas famílias, mas que não estão preparadas para lidar com isso, acabam transmitindo para a família esses componentes inconscientes que a pessoa acha que não tem mais e transmitem em forma de imposição, em forma do tipo, eu quero que a minha criança, minha filha, tenha o que eu não tive. Aí começa a oferecer para aquela criança uma projeção de si. Começa a projetar naquela criança, naquela família, aquilo tudo que ela não conseguiu fazer. E junto disso, gente, também vem muitas coisas. Quantas famílias a gente vê que as crianças são posicionadas num lugar de sofrimento porque a família está projetando na criança o sofrimento que ela teve a vida inteira. Eu conheço famílias em que parte desses familiares, dos genitores, que tiveram uma vida totalmente desgraçada pela família anterior, que tiveram uma vida totalmente silenciada, invisibilizada, transformada em nada e com muito sofrimento psicológico, acabam reproduzindo isso no espelhamento com aquelas crianças com quem ela vive. E o que essa família faz? É uma família que não consegue lidar com o sucesso de ninguém. E o sucesso é sempre combatido. Existe quase que um desejo inconsciente sendo realizado ali quando essa família olha para aquela pessoa e coloca aquela pessoa num lugar de rebaixamento, de humilhação, de constrangimento, porque é como se dissesse: eu não consegui fazer isso com a minha família para revidar as agressões que eu sofri, mas nesse objeto aqui eu consigo. E aí refletem nesse objeto todos os traumas que foram vividos, que não foram elaborados, às vezes porque nem deu tempo mesmo, e já reproduzem nessa nova criatura, que é essas crianças que estão crescendo, esses adolescentes, e projetam nela todos os traumas, todos os medos, todas as inconsequências que não foram percebidas na sua criação, são projetadas como se a pessoa estivesse gritando também por um socorro, querendo pôr para fora tudo que sentiu, mas despejam tudo isso nesse objeto com muita agressão, com muita violência e com um sofrimento tão grande, tão gigante, baseado na culpa cristã de que existe aquele amor incondicional que ronda o conceito de família e que você não pode se afastar. Você não pode deixar a sua mãe, o seu pai, seus criadores de um jeito assim só porque estão te fazendo mal, porque é sua família, você tem que respeitar. Assim como a própria família, né, pais e mães nesse modelo cis-hétero normativo, acabam acreditando também, e principalmente as pessoas que não são homens, né, as mães principalmente, são aquelas que vão achar que devem à família todo o cuidado porque o amor é incondicional. O famoso amor de mãe. E daí vem, né, toda a romantização, e romantização no sentido colonial, sobre os corpos que gestam e sobre as mulheres que gestam, vai colocar isso sobre um amor incondicional que não pode ser renunciado. A pessoa não quer ter filhos, a pessoa não quer cuidar de crianças, mas ela tem que construir uma romantização da maternidade, quase no lugar de uma incondicionalidade do amor, do desejo, e essa incondicionalidade, que é um amor que está acima de tudo, que você tem que fazer tudo por aquela criança, vai produzir o que se chama hoje de mãe narcisista. E eu tenho um episódio quando eu falo de famílias, né, de famílias disfuncionais principalmente, que a própria noção e a própria construção da ideia de família disfuncional é uma construção colonial, porque se constrói uma ideia de que existe uma família funcional. E que família funcional é essa? É aquela família que produz sujeitos para o Estado, para o controle, para a religião. Uma família disfuncional é aquela família que não está conseguindo dar conta do projeto político de família, do Estado, de família burguesa. E aí a gente entra também naquela cena que eu comento nesse episódio, que é sobre mães narcisistas. Fala-se muito da mãe narcisista, nem falam dos pais, né? Às vezes são todos ausentes. Mas por que a mãe é narcisista? De onde veio a construção social que produz uma mãe narcisista? Ela não nasceu narcisista, pronta, ela nasceu mãe narcisista, ninguém nasce mãe. As pessoas foram se tornando, e nesse processo de romantização, sobrecarga da monogamia para as pessoas que não são homens, esse procedimento histórico e social todo não tem como não produzir pessoas que vão caminhar segundo a expectativa de se enquadrar nesse projeto colonial de família, que não seja narcisista. Mas o fato dessa desigualdade de que só as mães são narcisistas
machistas nesse processo, já marca também os problemas da construção da família. Aí a gente vê o tempo todo mães disputando, rivalizando com seus filhos, com as suas filhas, com seus filhos, um lugar social onde a gente não entende muito bem, porque a gente não presta atenção e porque a gente às vezes não tem tempo para isso, né? Quanto mais dificuldades a gente enfrenta na vida, a gente menos tempo tem de prestar atenção no que está acontecendo. Porque é muito fácil também a gente começar a criticar família, 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 e não pensar, por exemplo, na realidade de pessoas pobres, na realidade de famílias onde só tem uma pessoa cuidando da criança em geral, né, no contexto estatístico do Brasil, mais de 5,5 milhões de mães solo no Brasil. Então, como que a gente também elabora essas coisas pensando que o próprio Estado, com a sua ferramenta e tecnologia de opressão das classes e dos grupos racializados e não brancos, constrói também uma dificuldade de acesso a esse meio afetivo, onde as pessoas que cuidam das crianças estão o tempo todo tendo que trabalhar, às vezes em mais de um emprego, em altas e estendidas cargas horárias, para poder dar conta de ter o mínimo do mínimo, que é, quem sabe, na melhor das hipóteses, um lugar para morar e comida. E essas pessoas que estão vivendo essas instabilidades, essas avalanches de problemas para ter que lidar na vida, ainda são as pessoas que vão ter que pensar na educação das crianças. E às vezes só não dá tempo. E faz parte desse projeto, né, colonial, retirar, remover recursos das pessoas. Faz parte desse projeto deixar pessoas com poucos recursos porque elas serão dependentes. E pessoas dependentes, com o tempo, passam a ser subservientes também. E essa subserviência, esse lugar onde também a gente tem que considerar as questões também de pessoas com deficiência, as desigualdades produzidas no tipo de corpo e o que cada corpo desse pode acessar de acordo com as suas condições. E a gente entender, no fundo, que existe um produto social que é a desigualdade, e essa desigualdade ela é fomentada também pelo ideal de família, porque sejam pessoas burguesas, milionárias, bilionárias, ou pobres, e muito pobres, e num estado de miséria, a ideia de família passa por essas pessoas também. E quem vai sofrer mais com essa ideia de família? São essas pessoas que, com todas as suas dificuldades materiais e psicológicas da vida, ainda têm que sustentar o peso, a carga, o ácido, o ardor e a intoxicação que é uma família colocada nos moldes que é uma família tradicional. Esse lugar de respeitar a família acima de tudo faz com que a gente, inclusive, nos prive de nossos recursos, de nossos sonhos, de nossos desejos, porque vai desagradar a família. Quantas pessoas estão presas dentro dos armários por causa de uma família, porque elas não têm outra condição. Se revelar pode ser sinônimo de ir para a rua e não é uma realidade possível. Se revelar pode ser sinônimo de violência. Violência física e violência psicológica também. Se revelar para a família na sua sexualidade, na sua religião, na sua crença, no seu gosto, na sua maneira de entender os próprios afetos, é às vezes perder o único lugar que a pessoa conhece como o ideal de família. E quando eu falo, quando a gente desiste da família, a gente precisa desistir o quanto antes. E como a gente faz isso, né? Às vezes a gente não tem uma condição tão intensa e tão forte para desistir da família nesse exato momento, que é sair de casa, abandonar a noção de família. Mas a gente pode ir desistindo da família, sabe como? Quando a gente assume pra gente que a gente não quer repetir isso mais para nossa vivência, que a gente não quer mais acreditar nesse projeto familiar que nos coloca enquanto pessoas que vamos também, no nosso futuro, para sermos consideradas pessoas que deram bem na vida, que deram certo, pessoas que vão construir novas famílias. Nesse modelo, nesse formato, nessa estética de família dura, enrijecida, essencial e quase que natural. Eu tenho alguns episódios que eu falo muito de temas que eu considero importante para complementar esse daqui. Procura um episódio que chama Entre o Caos e o Afeto. Um outro episódio que chama Entre Limites também e Concessões. Eu falo no outro episódio sobre o alívio. E também tem um outro episódio onde eu falo da desistência enquanto uma ação anticolonial. A gente precisa desistir de certas coisas para que a gente consiga avançar, para sair, não avançar no sentido de progresso, porque o progresso também é uma noção bastante colonial, mas avançar no sentido de sair dessa jaula que a gente vive
de que nós vamos ter que reproduzir a mesma tradição que nós aprendemos. Família, se a gente quiser manter o conceito e mudá-lo, transformá-lo, porque não adianta reformar não, reformar a família não muda nada, a gente só está colocando mais terra em cima da semente que vai nascer um pé de espinho. E a gente vai se machucar com isso em algum momento. A ideia é transformar, já que a gente não quer abolir a ideia de família, transforme radicalmente. Família deveria ser aquilo que a gente escolhe. As pessoas que a gente escolhe, que nos escolhem mutuamente, aquela pessoa que nos acolhe, não quer dizer que é perfeito, mas quer dizer que aceita a gente como a gente pode ser, nós também aceitamos a pessoa como ela pode ser, nós vamos construindo esse laço, sabe? Quando fala de não monogamia, esse lugar da comunidade, do aquilombamento, da gente construir pontes, redes afetivas com outras pessoas, com outros modos de interação, com outros modos de vivenciar tudo que a gente consegue vivenciar. Isso também é não monogamia. Isso também é construir redes, e a gente pode, se quiser, chamar isso de família, mas tirando da família esse lugar incondicional. Tudo aquilo que a gente não pode questionar muito controla a nossa vida. Tudo que você não pode questionar é porque, de alguma forma, você depende disso invariavelmente. E a gente precisa disso. A gente precisa desse lugar invariável, imutável, para definir a nossa própria existência. A família, ela ocupa esse lugar porque ela serve de base, a família tradicional que eu falei até agora, ela serve de base para a manutenção de um Estado, de uma colônia, para a manutenção de um sistema que se pretende, acima de tudo, controlador dos corpos. Se a gente não quer isso, a gente precisa, aos poucos, matar esse ideal de família. Não dar a importância que a família pede. Mas vai ter um final de ano com a família, a gente tem que ir porque é família, faz tempo que eu não vejo. Mas você não sente afeto, você não sente amor, você não sente desejo, você não sente vontade de estar com aquelas pessoas. Você não tem conexão alguma com aquelas pessoas. Você aparecer para aquelas pessoas e você estar naquele lugar, por mais que você não queira, o que importa é a ação, o que importa é o que acontece. E para aquela família, naquele contexto, naquela tradição, você está reforçando a ideia de família. Mesmo que você fale, eu vou, mas eu odeio. Não interessa isso. O fato de você estar presente, de você manter o vínculo, manter o lugar, caso você possa escolher não fazer, né? Mas o fato de você fazer isso, reforça a noção de família. Às vezes a família não está reunida por afeto. Não está reunida porque se ama, está reunida porque tem que reunir porque é família. Quando a gente consegue se libertar disso, quando a gente consegue abrir um espaço no nosso pensamento para falar, não, eu não vou porque eu não sinto nada por essa família, a gente vai sentir culpa, remorso, constrangimento, mas a gente tem que enfrentar esse constrangimento com ferramentas que a gente puder conquistar, seja redes de afeto, sejam terapias, seja conversas com pessoas, mas lidar com isso e resistir a esse encanto, a essa sedução capitalista, neoliberal, cristã, monogâmica da ideia de família, é a gente questionar nossas bases. Sempre que a gente enfrenta isso, a gente tem uma repressão, uma represália nossa e muito grande e muito profunda do que a sociedade nos diz que tem que ser. Então não tem como a gente achar que eu vou desistir da família e vai ser fácil, não. Na hora que você desistir, vão aparecer coisas que você nem imaginava que apareceriam para tentar te fazer ficar na ideia de família. Mas a gente vai pouco a pouco, de passo em passo, de caminhada em caminhada, construindo outros espaços afetivos, outros significados de vida e imaginando outras formas possíveis. Mas para isso, a gente precisa desistir do projeto de família que foi criado, porque isso não é uma família sobre amor. Não é sobre amor, é sobre controle, é sobre manutenção das neuroses, manutenção das psicopatias, manutenção de todo o sofrimento psicológico, psíquico, tanto do plano individual quanto do plano social, para que a gente sustente um projeto de nação. A família também é um projeto da nação, e a nação também é um projeto da família. A gente não pode compactuar com o colonialismo, então a gente também não pode compactuar com a ideia
de família como ela é colocada no mundo. A família, a gente precisa poder ter o direito de escolher qual que é. E na hora que a culpa chegar, na hora que o desespero bater, porque nós estamos fazendo algo contra tudo aquilo que a gente aprendeu, e às vezes a pessoa tem 15 anos, tem 20, tem 40 ou tem 50 quando aprendeu isso tudo, e é muita carga traumática para lidar achando que vai ser simples. E esse é um problema do nosso tempo. A gente achar que vai conseguir resolver uma questão num piscar de olhos, e aí não consegue, se frustra e retorna ao objeto de sofrimento porque eu tentei e eu não consegui. Mas a desistência é um ato anticolonial diário. A gente desiste cada vez mais, a cada dia, a cada momento, entendendo que se desenrola a partir dessa desistência para que a gente crie a nossa resistência contra o sistema. Desistir da família não é odiar o mundo e odiar as pessoas e odiar as pessoas que estão ao nosso redor. Desistir da família aqui é desistir desse projeto político que visa encarcerar os afetos, colonizar os afetos, produzir pessoas dependentes emocionalmente, financeiramente, de todos os tipos possíveis. A gente ficar dependente é ficar vulnerável. A gente tem que construir autonomia. E como vai dizer Caru Are, a autonomia é depender do maior número de pessoas. E a família não é maior número de pessoas. A família nuclear, como diz, é o núcleo, é aquele lugar que faz você ser dependente de um número muito pequeno de pessoas. Dependente profundamente de um número muito pequeno, e aí você fica vulnerável, porque no dia que essa família te abandonar, quando você resistiu o suficiente, você não tem ninguém. Então a autonomia é depender do maior número de pessoas, e dependendo do maior número de pessoas, a gente constrói a rede, constrói a família que a gente escolheu. É fácil? É simples? Essa 1 hora de podcast dá conta disso? Absolutamente não. E não é esse o objetivo. O objetivo é a gente pensar o que a nossa família tem feito conosco, quantas escolhas nós deixamos de fazer para respeitar a imagem de família, quantos amores, quantos afetos, quantos corpos nós deixamos de poder vivenciar e de estar com estes por causa da família, quantos nãos você falou para você mesmo para poder dizer um sim para sua família, quantas vezes o seu sofrimento não é decorrente de uma doença só do corpo, de uma enfermidade, de algum mal-estar. É decorrente de um acúmulo de silenciamento, um acúmulo de disfarce, um acúmulo de mentiras que a gente conta pra gente mesmo para poder defender a ideia de família. O que seria da sua vida se a sua família desaparecesse hoje? E por quê? O que aconteceria com você hoje se a sua família desaparecesse? O que sobra de você quando tira a sua família? Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio e todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio, caso você queira que o seu áudio seja colocado no episódio e eu comente sobre o seu áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve, até um próximo episódio.